e hoje eu quero falar para você sobre a estratégia de objeções, como matar objeções. E aí a gente está falando das objeções dos seus clientes. Antes de qualquer coisa, deixa eu definir para você o que é essa estratégia de objeções. As objeções são aquelas dúvidas e preocupações que as pessoas têm em relação a um produto ou um serviço antes de comprá-lo. Como estratégia de marketing, as empresas antecipam essas objeções e preparam argumentos para convencer o consumidor de que o produto ou serviço é uma boa escolha. Por exemplo, se alguém está preocupado com o preço elevado de um produto, a empresa pode argumentar que ele é de alta qualidade e, portanto, justifica o preço mais alto. As objeções são uma forma de reduzir as barreiras que impedem as pessoas de comprar um produto ou um serviço e podem ser usadas em diversas áreas de marketing, como vendas, publicidade e relacionamento com os clientes. Então veja, mesmo que você esteja utilizando essa estratégia no seu dia a dia, sem ser no digital, quando você entende as objeções do seu cliente, a sua comunicação fica muito mais assertiva. Então, você não precisa perder aí 10 minutos falando com o seu cliente coisas que não é do interesse dele. Isso é claro, quando você entende que ele tem aquela objeção. Então vamos supor que o seu cliente acha muito complicado implementar aquilo que você está oferecendo. Isso é só um exemplo, tá? Você já pode começar a comunicação focando nisso. Olha, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito fácil você implementar essas estratégias que eu estou te passando. Estou falando no meu cenário, por exemplo, porque você não vai ter que ler. Eu já estou mandando conteúdo em áudio para você só ouvir de manhã. Olha só que legal. Então assim, eu já estou matando uma objeção. A minha comunicação está muito mais assertiva. Eu quero falar com vocês também dos benefícios de se implementar essa estratégia para você ver se vale a pena você consumir esse conteúdo que eu estou te oferecendo agora. Então assim, em respeito ao seu tempo, eu vou te apresentar quais os benefícios de se implementar essa estratégia, ok? Então vamos lá. Quando você implementa essa estratégia de superar objeções, você vai conseguir aumentar a taxa de fechamento, ou seja, a taxa de venda, a taxa de contratação. Então, ao saber como responder às objeções dos clientes de maneira convincente, as chances de fechar uma venda são significativamente maiores, que é o que eu já expliquei para vocês. Então, eu tenho que pensar, se eu aplicar essa estratégia, primeiro, conhecer, então você vai consumir o conteúdo, vai aprender e vai achar uma forma de implementar essa estratégia. O que vai acontecer? É óbvio que o aumento da taxa de fechamento é categórico, não tem como não acontecer. O segundo grande benefício é a melhora do relacionamento com o cliente. Tem pessoas que têm dificuldade nessa área e talvez seja a sua questão. Então, ao tratar as objeções como oportunidades de diálogo, é possível estabelecer um relacionamento mais próximo e de confiança com o seu cliente. Então, assim, se você já tem dúvidas sobre como se relacionar com o seu cliente, às vezes você nota que as pessoas não estão conseguindo entender o que você está falando, implementar essa estratégia vai fazer toda a diferença, porque ela vai criar um script de comunicação com o seu cliente. E esse script é pautado por aquilo que realmente mexe com o coração dele. Então você vai conseguir se comunicar de fato com o seu cliente. E aí outro grande benefício é o maior entendimento das necessidades do cliente. As objeções dos clientes podem revelar informações valiosas sobre as suas preocupações e desejos. Então aprender a lidar com essas objeções ajuda a entender melhor as necessidades do cliente e a oferecer soluções mais adequadas. Então, você está preocupado com a satisfação do seu cliente. Eu quero partir desse princípio. Mas acima de tudo, quando você entende o que ele quer, você pode ter um faturamento muito melhor. Por quê? Porque quando você apresenta o que ele precisa, ele vai estar disposto a pagar. Então isso é muito bom. Então a gente está falando de ajudar o cliente e receber por isso. Claro, o centro é a solução, é ajudar o seu cliente. Isso é o que mais importa. Mas você precisa pagar suas contas. E como que você paga suas contas? Oferecendo a melhor solução do mercado para aquela demanda. Então aí você vê que o maior entendimento das necessidades do cliente é importante nos dois sentidos, tanto para você quanto para ele. E quando a gente implementa uma estratégia de superar objeções, de lidar com as objeções do cliente, entendê-las e superá-las, outro grande benefício é a maior habilidade de persuasão. Aprender a superar objeções significa desenvolver habilidades de persuasão mais eficazes. Isso permite que o vendedor apresente argumentos convincentes e ganhe a confiança do cliente. Por que eu tenho que pensar em melhorar minha habilidade de persuasão? Porque você vive disso. Então, qual melhor? E veja bem, nós estamos falando de persuasão no bom sentido do termo. Não é sobre convencer pessoas, iludir pessoas, não é isso. É sobre persuadir a pessoa a compreender o que você precisa realmente de convencê-la. E aí a persuasão entra nesse sentido. Eu tenho a melhor solução, mas o meu possível cliente nem sabe que ele tem essa dor ou ainda não sabe que eu posso resolver o problema dele. E você acredita fielmente que você tem uma boa solução, correto? Então você precisa de conseguir convencê-lo. E quanto mais você for bom nessa função, melhor vai ser para o seu negócio. Outro grande benefício é a redução de objeções recorrentes. Ao enfrentar e superar as objeções mais comuns, o vendedor estará preparado para lidar com elas de forma proativa, reduzindo o impacto negativo que elas podem ter no processo de vendas. Gente, isso aqui é muito simples.
À medida que eu vou aprendendo a matar objeções, o meu negócio vai tendo mais sucesso. Eu tenho que compreender que tem negócios que vão fechar, porque a pessoa que está por trás do negócio não sabe matar objeções, não sabe lidar com as objeções. Então a redução de objeções recorrentes é um grande benefício para o seu negócio. Outro grande benefício é melhor aproveitamento das oportunidades de venda. Superar objeções com sucesso pode transformar uma potencial perda de venda em uma oportunidade de fechamento. E isso possibilita aproveitar ao máximo cada interação com o cliente. Veja, cada cliente que você se aproxima, você investiu tempo e às vezes você investiu em tráfego, então ele tem um custo. Então, havendo essa oportunidade, essa possibilidade de matar objeções, o que acontece? O aproveitamento é muito maior. Então eu preciso de pensar dessa forma, porque no final, por mais que o meu objetivo seja satisfazer a necessidade do meu cliente, eu não posso esquecer que existe a continha no final do mês, que é o quê? Tá valendo a pena manter esse negócio aberto? Então, melhorar o aproveitamento das oportunidades de venda faz toda a diferença. Outra questão, e talvez a mais importante de todos, o maior benefício de todos, é o aumento da satisfação do cliente. Ao ser capaz de lidar adequadamente com as objeções dos clientes, o vendedor demonstra comprometimento e dedicação em encontrar soluções que atendam às necessidades do cliente. Isso contribui para uma maior satisfação e fidelidade do cliente. Presta atenção no que eu vou falar agora. Matar objeções não é sobre falar apenas o que ele quer ouvir, o seu cliente ou o seu possível cliente. É sobre adaptar a sua solução, ok? Então você vai mudar a comunicação do seu produto? Ótimo, isso é muito bom. Mas além disso, é possível que o seu produto, o seu serviço, a solução que você oferece não seja realmente boa para matar essa objeção, ok? Pensa no seguinte, eu estou vendendo um livro e eu vou mudar a comunicação porque as pessoas acham que não tem tempo para consumir aquele conteúdo. O que eu vou falar para essa pessoa? Olha, eu além do conteúdo em texto, eu também estou adicionando ao pacote o conteúdo em áudio para você estar ouvindo na hora que você está no volante. Então veja que o meu produto sofreu uma modificação. Eu não criei uma comunicação apenas. Além da comunicação que mata objeções, o meu produto sofreu adaptação para matar a objeção do cliente. Então, de fato, eu vou ter um aumento da satisfação do cliente. Além dele estar satisfeito e, de fato, converter, de fato, fazer a compra, quando ele acessar aquela solução, ele também vai estar satisfeito, ok? Então, o seu produto tem que se adaptar para gerar essa satisfação. Então, em resumo, aprender a superar objeções traz uma série de benefícios, desde o aumento da taxa de fechamento de vendas até o estabelecimento de relacionamentos mais sólidos com os clientes. Dominar essas habilidades é fundamental para o sucesso no campo das vendas e para alcançar resultados excepcionais. Então vamos falar agora como que você descobre objeções. Entender o público-alvo pode ser uma busca incessante pela perfeição do seu produto. Estudar o público-alvo é vital em todos os processos de marketing digital. Mas afinal, como é que você vai desenvolver uma boa pesquisa a respeito do seu público-alvo? Então vamos lá, como que eu vou estudar o meu público-alvo no dia a dia de trabalho? É muito desanimador apresentar todos os benefícios do seu produto e mesmo assim receber um não como resposta. Quando você enfrenta uma resposta negativa, além da frustração, fica a pergunta: onde foi o erro na apresentação do produto? Mas aí vem um grande segredo sobre como descobrir objeções com quem diz não. Provavelmente receber um não pode deixá-lo constrangido a ponto de querer se livrar do possível cliente o mais rápido possível. No entanto, você não deve se dar por satisfeito, nem deve insistir em fechar a venda. Se o seu objetivo é conhecer melhor o seu público, este é o momento de se aproximar do prospecto que disse não e, com toda a educação possível, entender o que levou a recusar a oferta. Se possível, deixe claro que você está pedindo informações para aprender melhor para os próximos clientes. Talvez você descubra que esse prospecto nunca foi alguém que realmente se interessou pelo seu produto. E essa descoberta é importante porque a partir daí você percebe que a busca por novos clientes está falhando e que o foco da mira deve ser direcionado para o alvo certo. Agora, se o cliente que disse não apontar algo que o deixou desanimado, você vai descobrir uma objeção. Então veja, se esse cliente mostrar todos os aspectos de que não tinha interesse, você está cometendo um erro. Então a objeção dele não é simplesmente uma objeção, ele simplesmente não é do seu público. Então você vai ter que aprender como que você vai procurar no lugar certo. Às vezes você está oferecendo uma coisa que a pessoa não tem interesse, ponto. Então por isso que você tem que identificar, que você já vai mudar. Olha, não dá para mim continuar mirando nessas pessoas, nesse grupo de pessoas que não tem nada a ver com o meu produto, com a solução que eu ofereço. Beleza. Agora, se a pessoa mostrou algum tipo de objeção, não tenta nem vender, mas tenta descobrir, porque esse laboratório que você faz com um cliente negativo vai te ajudar nos próximos clientes, ok? E se você falar assim, não, mas por que eu não
não vou tentar vender para o cliente se ele apresentou uma objeção. Você pode até tentar, mas se você for fazer esse laboratório, essa pesquisa, pensando em converter o cliente, você vai estar forçando a barra de novo e ele não vai se comunicar com você. E é tudo sobre comunicação. Se você conseguir fazer o seu cliente falar de fato o que está passando na cabeça dele, não estou falando apenas do cliente, mas do possível cliente, você de fato vai ter atingido a sua meta. Então ele precisa de se sentir como uma pessoa que de fato não está tentando vender a todo e qualquer custo. É por isso que aí vai entrar aquela comunicação assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu realmente trabalho com isso e eu preciso saber aonde eu estou errando. Beleza, você não precisa, mas eu te peço. Você não precisa da minha solução, mas eu te peço encarecidamente. O que te impediu de fazer essa compra? Se ele disser que não tem interesse, beleza. Mas você entendeu que você abriu a comunicação para dizer: olha, eu estou desarmado a partir de agora? Então, pode até ser que gere a venda no final. Porque você vai falar: isso aí não é assim não, tá? Você está enganado, ok? Então pode ser que gere a venda. Mas o mais importante de tudo é a coleta de informações, uma vez que nós estamos tentando descobrir objeções. Só que aí tem o cliente que diz sim. E aí você fala: poxa, fechei a venda, tá tudo resolvido. Mas o cliente que diz sim também ajuda a descobrir objeções, ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre como descobrir objeções com o cliente que disse sim. Não é diferente com o cliente que disse sim. Se você conseguir extrair informações sobre o que levou esse cliente a comprar o seu produto, ou ainda, se conseguir identificar quando a reação positiva surgiu, por exemplo, quando você mostrou algo específico do seu produto e o cliente reagiu sorrindo, isso mostra um ponto positivo na apresentação do seu produto que você deve repetir mais vezes. Então veja, se você teve uma reação ali que você conseguiu identificar no olhar, ou no comentário, ou na confirmação de alguma forma, você tem que estar muito ligado com isso aí. Porque naquele momento que teve aquele esboçar de reação, é o sinal que você acabou de matar uma objeção. Então você já sabe que quando você usar aquele argumento, são grandes as chances de você fechar uma venda. Por quê? Porque você está matando a objeção. Isso é interessante você catalogar na sua cabeça. Por quê? Porque toda vez que você estiver se comunicando com o seu possível cliente, você vai usar esse argumento novamente. Principalmente da forma como você usou. Às vezes é um argumento que você já tinha usado antes, mas a forma como você rotulou o argumento, como você apresentou, você falou a palavra certa que aciona o emocional do seu cliente. Então, além de você estar matando objeções, você está falando aquele termo específico que mexeu com aquele indivíduo. Então, isso é muito bom para descobrir objeções. Então, se você entendeu esse conceito, deve ter compreendido que, independente da resposta do cliente, você deve ter interesse em saber o que o satisfaz e o que o assusta. A partir desse conceito, cada informação serve para aprimorar o seu produto ou serviço, assim como para lapidar a apresentação do mesmo. Não se trata de uma filosofia, mas sim de servir ao cliente, não apenas por ser um profissional ético ou por ter caráter, mas porque você oferece um serviço que vale a pena ser pago. Você consegue compreender a questão lógica? Você cobra algo que o seu serviço vale, porque seus clientes, após dizerem sim, estão sempre satisfeitos com o produto ou o serviço que você oferece. Isso é bom simplesmente porque essa é a sua fonte de renda. É assim que os negócios bem-sucedidos funcionam. Satisfação de um lado e dinheiro do outro, seguindo o princípio básico do ganha-ganha. Negociação perfeita, ganha quem vende e ganha quem compra. Se você puder anotar as características do seu público-alvo, será ainda melhor. Talvez você não seja tão metódico, mas apenas exercitando a investigação recorrente, automaticamente você vai conseguir descobrir as objeções de acordo com a experiência vivenciada no dia a dia, de venda e em contato direto com seus prospectos. Aquele vendedor que tem muito sucesso, ele faz isso de forma automática. Então, assim, você não precisa ser metódico e fazer cada passinho para descobrir, anotar no papel. Mas se você botar como objetivo a satisfação do seu público-alvo, automaticamente você vai começar a trabalhar em cima desse conceito de objeções. Então vamos à conclusão. Conhecer o público-alvo é essencial para o sucesso do marketing digital e para isso é preciso desenvolver uma pesquisa eficiente sobre suas características e objeções. Descobrir as objeções dos clientes que disseram não pode ser uma ótima oportunidade para coletar informações valiosas e ajustar a estratégia de busca por novos clientes. Além disso, identificar as reações positivas dos clientes que compraram seu produto pode ajudar a aprimorar a apresentação do mesmo para futuros clientes. É fundamental entender que servir ao cliente não é apenas uma questão de ética, mas sim a chave para o sucesso do seu negócio e para a negociação perfeita em que ambas as partes ganham.